Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Matheus e quero desejar primeiramente a todos vocês um excelente retorno aí de férias, né? Tivemos aí uns 20 dias para descansar bacana e voltar com gás total para que a gente possa seguir adiante os nossos assuntos de física e do nosso querido segundo ano, ok? Então, galera, a gente vai pegar essa primeira semaninha aqui para dar uma revisada nos conteúdos que a gente já viu no primeiro semestre, tá bom? Uns assuntos aí que são mais importantes, como a gente já tinha terminado o semestre passado, começando essa revisão, né? A gente separou também um pouquinho desse primeiro semestre, claro, para a gente continuar revisando, para você conseguir acompanhar bacana os assuntos que vêm daqui por diante, ok? Então, a gente vai falar hoje sobre uma revisão de propagação e transmissão de calor. Bacana? Entender o que é um fluxo, entender o que é uma quantidade de calor sensível e latente, entender também os processos, condução, convecção, radiação, todos eles aí para a gente conseguir, com calma, definir bonitinho, fazer umas questões e a partir da próxima semana a gente já começa realmente a pegada verdadeira do segundo semestre, ok? Então, vamos adiante. Nossa aula de hoje fala sobre as transmissões de calor. A gente vai precisar definir elas, entender o que é um fluxo de calor, entender as três formas de transmissão: condução, convecção e radiação, e também entender um pouco sobre a garrafa térmica, tá bom? Que a gente usa aí no dia a dia comumente, e entender como é que cada parte da garrafa térmica cancela ou tenta cancelar uma dessas transmissões de calor, uma dessas formas de transmissão, ok? Então vamos lá. Transmissão de calor ou propagação de calor é a denominação dada à passagem de energia térmica de um corpo para o outro. É a passagem de energia térmica de um corpo para o outro. Ou de uma parte para a outra de um mesmo corpo, ok? Duas partes aí de um mesmo corpo trocando energia, trocando calor. Essa transmissão pode processar-se de três maneiras diferentes, que são denominadas condução, convecção ou irradiação. Uma coisa que eu quero que vocês tenham bem definido na cabeça de vocês é que calor é diferente e muito diferente de temperatura. Calor e temperatura são completamente diferentes, bacana? E eu quero que vocês entendam isso desde já. Por quê? Calor é energia. Ninguém tem calor. Primeiro ponto, já eu explico o porquê que eu estou falando disso. E temperatura é o nível ou grau de agitação ou de vibração, tá bom? É o grau de vibração das moléculas. Quanto mais agitada as moléculas estiverem, maior a sua temperatura, né? E a gente erradamente usa no dia a dia a forma de calor para definir temperatura. A gente confunde muito os dois. Às vezes você está num dia muito quente e aí você fala, nossa, estou com muito calor. Isso é errado, porque calor, ninguém possui calor. Eu não tenho calor, você não tem calor, ninguém tem calor. Porque o calor é a energia térmica em passagem, ou seja, em trânsito. Bacana? É uma energia que está passando de um corpo para o outro. Isso é impossível de ser armazenado. Ou seja, o seu corpo ele não é capaz de armazenar calor. Quando você sente aquela temperatura elevada no seu corpo, aquele desconforto, é porque a sua temperatura está elevada. Então, a forma certa de se falar seria: nossa, como minha temperatura está elevada hoje. Aí sim, seria aquela sensação desconfortável, né? Mas a gente fala comumente de calor. Mas eu quero que você entenda que a temperatura de um corpo estando elevado é o que causa aquele desconforto. Bacana? E a temperatura
ela vai aumentar com a vibração das moléculas. Quanto mais vibração a sua molécula fizer, maior a temperatura que ela se encontra. Bacana? Então, uma coisa que eu quero que vocês tenham noção. Beleza. Tanto é que o fogo, ele não tem um estado físico. Por quê? Quando a gente fala de estado físico, a gente fala de estado físico da matéria. Você consegue imaginar os 3 estados físicos aí com facilidade. Imagina uma coisa sólida. Uma tábua de madeira é uma coisa sólida. Imagina uma coisa líquida. Um copo com água, né? A água ali é líquida. Imagina uma coisa gasosa, um balão cheio de ar. Quando você tem o balão ali, ele tem dentro apenas gás. Bacana. Agora, se eu pergunto para você, qual é o estado físico do calor? Bom, o calor, gente, ele não tem estado físico, porque ele não é matéria. Ele é só energia. Então, o fogo nada mais é do que a energia liberada em uma combustão. Então, ali sim é um exemplo de calor. Ali é a energia passando de um sistema para o outro. Mas o fato de você sentir aquele desconforto não é você ter calor, é você ter uma temperatura elevada. Beleza? Tá. Os 3 tipos são condução, convecção e radiação. Condução, você vai ter uma propagação através de um meio sólido. Bacana? Um transporte através de um meio sólido. A convecção, ela vai ter um transporte sem necessidade de toque, ou seja, sem necessidade de ser um meio sólido. Porém, ela só vai acontecer em fluidos, gasoso ou líquido. E radiação vai acontecer através de uma distância considerável. Você não precisa tocar numa fogueira para saber que ela é quente. Apenas de se aproximar, você já percebe que tem uma temperatura diferente ali, tá bom? Então, a gente vai definir cada uma delas e também trabalhar um pouquinho as questões. Certo, eu falei para vocês que ninguém possui calor, que ninguém é capaz de ter calor, mas todos nós sofremos fluxos de calor várias vezes durante o dia, várias vezes durante a vida e todo momento, certo? O fluxo de calor é simbolizado por essa letrinha grega, tá bom? Que parece uma bolinha cortada. E para os 3 modos de propagação, definimos a grandeza, fluxo de calor. O fluxo de calor, que será a quantidade de calor, olha aqui, ó, quantidade de calor sobre o intervalo de tempo que ele demora para chegar naquele ponto, naquela transmissão ali, a quantidade de tempo que demora. Obviamente, se você segura numa panela com um cabo quente por mais tempo, né, por 2, 3 segundos, você sofre uma queimadura muito mais séria do que você tocar em uma panela de um cabo quente, né, e tirar a mão rapidamente. Tudo isso aí tem que ter uma participação do tempo, onde você vai ter contato, onde você vai ter essa parte de transmissão, ok? Então, o fluxo de calor vai ser igual a quantidade de calor pelo intervalo de tempo. Só que aqui em quantidade de calor, eu preciso que você lembre da parte de calor sensível. O calor sensível, galera, é o transporte de calor que existe em um sistema sem alterar o seu estado físico. Ou seja, o sólido não vira líquido, nem o líquido vira gasoso e nenhuma situação de vice-versa. O calor sensível ele tem uma fórmula, tá bom? Onde a quantidade de calor, que é o valor de Q, é igual a M vezes C vezes delta θ. Aonde você tem que o M é o valor da minha massa, tá bom? O C é o valor específico do material que está transportando aquela energia. Vocês sabem muito bem que o ferro conduz calor muito fácil, mas a borracha, por exemplo, já não conduz. Então, você tem que saber o material que você vai estar usando, que vai estar conduzindo aquele calor. E delta θ é a minha variação de temperatura. Ou seja, é a temperatura que saiu de um determinado ponto e foi para outro e gerou aquele fluxo de calor ali, ok? A unidade do meu fluxo de calor é a caloria por segundo.
tá bom? Ou joule por segundo. E o fluxo de calor em si é o watt, tá bom? Seria aí uma potência energética, a gente já viu essa unidade de watt em medida elétrica, né? Você vê comumente em lâmpada ou coisas do tipo, mas aqui é uma potência energética que no lugar de ser elétrica passa a ser térmica. Então a unidade acaba sendo a mesma, ok? Caloria por segundo. Quantidade de calor é igual a mc delta θ. Bacana? Então, um exemplo disso aqui, como é que isso aqui cairia numa questão? 200 gramas de água, calor específico igual a 1 caloria por grama grau Celsius, separa as unidades, separa os dados da questão. Ele deu o valor de M, 240 gramas. Ele te deu o calor específico da água, que eu falei que depende do material, é o valor do Czinho, ó. 1 caloria por grama grau Celsius. Não se assuste com a unidade. Ela é um pouco comprida mesmo, não tem nenhum problema não. A gente não vai nem levar ela para a resposta. A gente vai apenas utilizar ela nessa ideia de questão, ok? São aquecidos pela absorção de calor num fluxo de 200 watts. Ó, te deu o valor de fluxo. A letra grega valendo 200 watts. Considerando 1 caloria equivalente a 4 joules, o intervalo de tempo, ele vai querer saber o tempo necessário, ó, para que essa quantidade de água varie em 50 graus Celsius. Ele vai querer saber o tempo necessário para que ele varie em um delta θ de 50 graus Celsius. Percebam que aqui ele não deu para você o valor da sua temperatura, né? Da temperatura final e inicial. Ele não fez isso. O que foi que ele fez? Ele já deu a variação completa, ok? Ele já deu a variação completa aí, que seria esses 50 graus Celsius. Então, você pega esses dados que ele deu e aplica na fórmula. Vamos lá. Fluxo de calor é igual a quantidade de calor sobre a variação de tempo. Beleza. Daí eu já tenho aquela fórmula que eu pus para vocês no primeiro slide. Só que eu falei que essa quantidade de calor é o calor sensível, ou seja, o calor que passa no corpo sem alterar o estado físico dele. Ele estava líquido e vai continuar líquido. Fazendo isso, mc delta θ, você substitui os valores que a própria questão já lhe deu de bom grado. Quanto é que vale o fluxo? O fluxo vale 200 watts. Ele me deu. A massa de água que foi aquecida. A massa de água aquecida foi de 240 gramas. Vezes a quantidade de calor sensível, né? O coeficiente específico que foi utilizado. Eu vou até pedir licença para voltar ao slide para poder mostrar para vocês. Ele falou que o calor específico vale 1 caloria por grama grau Celsius. Mas ele também falou que 1 caloria vale 4 joules. E como ele deu o fluxo de calor em watts, ele está falando de energia. Então, eu tenho que usar a unidade de energia. Eu tenho 1 caloria, mas cada caloria vale 4, né? Então, seria 1 vezes 4. Vezes a minha variação de temperatura, que vale 50, sobre o intervalo de tempo. Qual o tempo que ele deu? Na verdade, é o tempo que ele quer descobrir, né? Então, seria o intervalo de tempo aí. Beleza. Pronto, agora que você botou na questão, fica fácil. 200 vai ser igual a 240 vezes 4 vezes 50 sobre a variação de tempo que ele quer descobrir. Certo. O que é que eu posso fazer agora? Produto do meio é igual ao produto dos extremos, o famoso cruz credo. Daí eu tenho que 200 delta T vai ser igual 240 vezes 4 vezes 50, daria aí 48.000, né? Seria um valor de 48.000. Que daria 12.000, 24 vezes 5 dá 12, 00, vezes 4, 48.000. Daí eu posso simplificar.
2 zeros da esquerda com 2 zeros da direita, eu tenho que a minha variação de tempo vai ser igual a 480 dividido por 2, ou seja, 240 segundos. Ou, se você ainda quiser transformar, né, 1 minuto tem 60 segundos. Se você quiser fazer essa transformação, você vai ver que ele vai demorar 4 minutos para poder realizar esse fluxo de calor. Bacana? Então, dúvidas? Vou repetir a questão, né? Para caso eu tenha ficado com alguma dúvida. E aí, aproveito e deixo mais um tempinho para vocês copiarem, caso vocês precisem, beleza? Se não, tira um print aí na tela do computador, depois vocês terminam de copiar. Fala o seguinte, eu tenho 240 gramas de água que foram aquecidas por um determinado fluxo de calor de 200 watts. Considerando uma caloria 4 joules e o calor específico da água sendo 1, qual é o tempo necessário para a água variar 50 graus Celsius? Você aplica direto na fórmula, fluxo de calor é igual a quantidade de calor sobre o tempo. O calor que eu tenho é um calor sensível, então fica massa vezes C, vezes a variação de temperatura, sobre a variação de tempo. Então, ficaria 200 igual 240 vezes 4, vezes 50 sobre a variação de tempo. Beleza? Fazendo esse produto aqui, eu tenho que esse valor vai valer 48 mil. E aí eu posso simplificar 2 zeros de um lado com 2 zeros do outro. Então, seria um tempo de 240 segundos ou 4 minutos. Beleza? Então, a resoluçãozinha, caso vocês queiram também a resolução do original da questão, né? Do elaborador da questão, vejam que acaba sendo a mesma resposta, os 4 minutinhos lá necessários para transformar esse fluxo de calor. Bacana? Então, próxima questão fala o seguinte. Um fluxo de calor de 2.000 watts, olha aí, separa os dados da questão. Falou que o fluxo de calor da questão já vale 2.000 watts. É absorvido durante 1 minuto para elevar a temperatura. Percebam que ele falou que o tempo vale 1 minuto. Só que eu sei, você sabe, todos nós sabemos que 1 minuto vale 60 segundos. E ele falou que ele variou uma temperatura de 10 até 60 graus Celsius. Então, a minha variação de temperatura é 60, que é a temperatura final, menos 10, que é a minha temperatura inicial. É o quanto variou. Lembrem-se que variação é o final menos o inicial, tá bom? É o quanto você tem no final, menos o quanto você tinha no começo. Daria um total aí de 50, né? Graus Celsius. De um sólido de massa meio quilo. Falou que a massa equivale a 0,5 quilogramas. Considerando que não há mudança de fase durante a elevação da temperatura, se não há mudança de fase, o que é que ele está dizendo? Que o calor é sensível, ou seja, não há transformação de estado físico. Ele quer saber o valor Czinho, ele quer saber o valor de Czinho dessa equação, né? Quer saber o valor de Czinho dessa equação. Ok? Então, vou pôr na fórmula para vocês e pedir um tempinho para vocês responderem. Como é que você sairia de uma questão como essa? O fluxo de calor é igual à quantidade de calor pela variação de temperatura. Desculpa, pela variação de tempo. Só que esse fluxo de calor que está sendo submetido, o meu objeto, é um calor que não altera o seu estado físico. Logo, eu estou falando de um calor sensível. Então, o fluxo vai ser igual a M vezes C vezes delta θ, isso aqui tudo sobre a variação de tempo. E ele quer saber justamente o valor desse Czinho que está em vermelho. Porém, os outros dados ele já deu na questão. Vou pedir um minutinho para vocês tentarem responder a questão.
Então, galera, basta você substituir os valores que a própria questão te deu. Você pode isolar o C no começo ou isolar ele no final. Tanto faz, não faz diferença. Eu vou deixar para isolar ele só no final da questão. O fluxo que a questão me deu foi de 2.000 watts. Então, fica 2.000 igual. A massa que a questão me deu foi de meio quilo, ou seja, 0,5. Eu quero saber qual o valor de C, então eu tenho que procurar esse valor de Czinho aí. A variação de temperatura eu já achei quando eu fiz a transformação, né, entre a temperatura final e inicial. Então, essa minha variação de temperatura vale 50 graus Celsius. Seria o valor de 50 para a gente poder aplicar na questão. Sobre o intervalo de tempo. O tempo necessário para que isso acontecesse foi de 1 minuto. Só que eu não posso usar o tempo em minutos. Eu tenho que usar o tempo em segundos, né? Então, seria um valor de 60. Perfeito. Isolando o valor de C, o que é que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso fazer um produto do meio igual ao produto dos extremos, ou seja, o cruz credo. E aí eu tenho que 50 vezes 0,5C seria igual a 2.000 vezes 60, né? Seria 2.000 vezes 60. 50 vezes 0,5 já me dá 25. C igual 6 vezes 2, 12, adiciona-se os 4 zeros, né? 120.000 do valor de lá. Quando eu jogo para o outro lado, e ele vai dividindo, né? Eu teria que o valor de C seria igual a 120.000 dividido por 25, que daria um total de, quando você faz essa divisão, 4.800 de valor de C. Pronto. Daí eu chego ao valor necessário daquele metal, né? Percebam que o metal ele tem um valor altíssimo de condutibilidade térmica. 4.800 é um valor muito grande. E aí eu posso chegar à nossa resposta, que seria a letra A, né? Seria o valor da letra A. Porque esse 4.800 eu posso pôr ele em notação científica. A vírgula anda 3 casas para a esquerda. E aí eu tenho que o meu valor é 4,8 vezes 10 elevado a 3. Pronto. Bacana? Então, gabarito letra A. Repetindo mais uma vez, deixando o quadro um pouquinho para quem está copiando, certo? A questão fala o seguinte. O fluxo de calor de 2.000 watts é absorvido durante 1 minuto para elevar a temperatura de 10 até 60 graus de um sólido de massa meio quilo. Considerando que não há mudança de fase durante a elevação da temperatura, o calor específico desse sólido é de... Ó, percebam que agora ele está falando do calor específico de um sólido. E a gente sabe que sólidos conduzem calor muito bem. Esquenta muito rápido, esfria muito rápido, então ele realmente tem um poder de condutibilidade muito alto. Ele quer saber o valor dele. O fluxo a questão já me deu, vale 2.000 watts. O tempo a questão também me deu, que vale 1 minuto. Porém, eu não posso usar minutagem, eu tenho que levar para segundo, 60 segundos. Me deu a minha variação de temperatura de 10 até 60, ou seja, 50 graus Celsius, e me deu uma massa de 0,5 quilos. Considerando que não há mudança de fase durante a elevação da temperatura, o valor específico desse sólido é de... E aí você tem a parte matemática. Pega os dados que a questão te deu, aplica na fórmula. Fluxo de calor, quantidade de calor sobre o intervalo de tempo. Lembrando que esse calor aqui é o calor sensível, pois não há mudança de estado físico, tá bom? Calor sensível. Se tivesse mudança de estado físico, seria o calor latente, que já é outro tipo de calor. Ele quer saber o valor do coeficiente específico, que é o valor de C. Então, o fluxo, que é 2.000, é igual a massa 0,5 vezes C, vezes a variação de temperatura, que vale 50 sobre 60. Daí é álgebra, vocês sabem definir muito bem. E aí eu tenho que o valor do meu coeficiente vale 4.800, ok? Então, resolução do elaborador aí, para quem
quiser essa resolução, tira um print da tela rapidinho, ou então depois você pode acompanhar, essa aula vai estar disponível para vocês. Mas vamos adiante aí para a gente poder falar do primeiro tipo de condutibilidade que a gente possui, ok? Condução térmica. Condução térmica é o mais fácil dos tipos de condução das transmissões. Ele é um processo de transmissão de calor em que a energia térmica passa de um local para o outro através das partículas do meio que os separa ou que o compõe. Beleza? Lembrar aí também que pode ser os componentes dele. O componente dele pode passar a energia de uma ponta a outra. Por exemplo, você está lá cozinhando e esquece a colher na panela. Vai atender o telefone. Quando você pega na colher de novo, ela está quente. Mas a parte da colher que você pegou nunca entrou em contato com o fogo ou com o fundo da panela. Mas as partículas que compõem a colher levaram o calor, né, conduziram o calor até a outra extremidade. Dessa forma, a condução de calor é um processo que existe na presença de meio material, portanto, não ocorre no vácuo. Isso aqui é importante. Ele depende do toque. Ele é uma coisa que depende do contato. Contato de quem? Contato das partículas que compõem aquele corpo. Ó, percebam a seguinte situação. Uma pessoa pega um pedaço de ferro e aproxima de uma labareda, né, de um pequeno fogarelzinho. E ele vai perceber que no primeiro momento ele consegue segurar a barra de ferro tranquilamente. A barra de ferro não incomoda, não gera nenhuma sensação dolorosa, mas ele continua segurando lá. Ele vai começar a perceber que a temperatura do ponto de contato dele está começando a aumentar. Ele vai sentir um leve desconforto e vai chegar um momento que vai estar tão quente essa barra que ele não consegue mais segurar. Isso por quê? Porque as partículas que estão compondo aquela barra de ferro estão transmitindo a energia de uma ponta a outra. Assim como a gente vê nessa figura. Ó. Aqui é a região onde o fogo pega com mais intensidade. O fogo está pegando com mais intensidade mais próximo à chama. Isso gera uma vibração muito forte. As partículas ficam muito agitadas dentro daquele meu sistema. Beleza? E aquela energia, chega um momento que ele vai passando para a molécula mais próxima. Elas começam a se agitar tanto que elas começam a se bater nas moléculas mais próximas, e isso faz com que elas esquentem e agitem essas moléculas que estão próximas a ela. E essa energia vai passando de um sistema para o outro. Ó. Vai passando de uma parte para outra. Essas aqui estão agitadas. Por quê? Porque estão sendo influenciadas pelas que estão perto do fogo. E aquela energia continua passando. Elas estão agitadas, vão continuar agitadas. Mas lá onde o cara está segurando o pedaço da barra de ferro, elas ainda estão pouco agitadas. Isso quer dizer que elas não têm energia? Não. Elas têm energia? Sim. Porém, a energia delas ainda é baixa e você não consegue sentir esse calor, né? Esse desconforto gerado pela temperatura elevada da barra. Bacana? Mas isso é questão de tempo. Lembrem-se que o fluxo de calor é dividido pelo tempo, né? Então, quanto mais tempo tu tiver segurando aquele material, maior o fluxo de calor que vai passar por ele, maior a energia transportada dentro do meu sistema. Então, isso aí é uma coisa que você tem que ter muita noção de que quanto mais tempo você tiver em contato, mais tempo você vai ter para queimar, né? E aí a gente chega na situação de diferenciação entre condutores e isolantes térmicos. Condutores térmicos são materiais que o calor se propaga de forma mais facilitada. Ou seja, são materiais que eles têm facilidade para conduzir calor. Exemplo, materiais metálicos em geral. Por quê? Porque os metais, eles têm uma teoria chamada de mar de elétrons. Você tem muitas partículas separadas. Os elétrons que compõem o meu material estão soltos. Então, eles são
fáceis de serem influenciados. Quando você pega uma quantidade de calor boa, aquela quantidade de calor faz com que os elétrons e as moléculas do meu sistema metálico vibrem com maior facilidade. Como o metal é muito agregado às moléculas, a energia se propaga com uma velocidade significativa, e aí você tem que os materiais metálicos conduzem calor de uma forma muito natural, muito rápida e muito facilitada. Os isolantes são materiais que o calor não se propaga de forma facilitada, beleza? Isolando a sua passagem. Ou seja, são materiais que dificultam esse fluxo. São materiais onde as moléculas, apesar de estarem agregadas como um sólido, eles não estão perto o suficiente para fazer com que a vibração lá das partículas, né, muita vibração, vibração mediana e pouca vibração, seja passada de uma forma rápida. Exemplo, borracha, plástico, lã, madeira. São exemplos de materiais aí que você tem uma condutibilidade térmica baixa, ou seja, são isolantes. Muito cuidado quando ele fala o seguinte: os isolantes térmicos, o calor não se propaga. Falso ou verdadeiro? Falso. Nos isolantes térmicos, o calor se propaga sim, mas de uma forma dificultada. A diferença é essa. Em condutores, o calor se propaga facilmente. O condutor quer que o calor se propague, beleza? Ele facilita aquele sistema. No isolante, não. O calor se propaga? Se propaga. Só que bem mais difícil. Isso leva mais tempo, leva uma demanda de energia maior. Então, apesar de ter condução térmica, é de uma forma dificultada, tá bom? É de uma forma não natural. Aí a gente chega na nossa questão. Olha como é que cairia uma questão de condução térmica. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o mecanismo pelo qual ocorre a transferência de calor, conhecida como condução térmica. Letra A. É a transferência de calor que ocorre nos fluidos, em que há deslocamento de matéria em razão das diferenças de densidade de fluido. O que é que ele quer saber? Ele quer saber de condução térmica. E eu falei para você que a condução térmica existe graças ao contato. Se é contato, se precisa ter aquela presença, adivinha qual material que a gente vai usar? Sólido. Lembre-se que a gente está falando tanto de exemplos de condutores quanto isolantes, sempre de sólidos. A gente falou de ferro, de borracha, de plástico, de lã, então isopor, todos eles são sólidos. E isso é importante que você tenha essa ideia. É por isso que a letra A está falsa. A letra A fala que é a transferência de calor que ocorre nos fluidos. Só que fluido, a gente sabe que fluido não é sólido. Fluido, na verdade, é tudo aquilo que não é sólido. O gasoso e o líquido, certo? Então, a letra A está falsa por causa disso. A letra B é uma forma de transferência de calor que ocorre principalmente em sólidos. Olha aí. Já está legal essa alternativa. Vamos ver se ela continua certa. Pela transmissão de vibração entre os átomos. Olha aí, a vibração das moléculas passa de um corpo para o outro, levando a energia para todo o meu sistema. Então, bacana. Sólido, vibração entre átomos, letra B, certíssima. Pode marcar o gabarito. Mas a gente vai continuar para discutir por que as outras estão erradas. A letra C fala o seguinte: é a quantidade de calor necessária para aquecer 1 grau Celsius, 1 grama de água em condições normais de temperatura e pressão. Tá falso. Por quê? Porque isso não é resposta para a minha pergunta. Lembre-se, já falei várias vezes para vocês tomarem cuidado com questão teórica. A questão teórica ela vai botar alternativas corretas, mas que não respondem à sua pergunta. A sua pergunta foi sobre condução térmica. E na letra C, ele me definiu caloria. Aqui na letra C é a definição perfeita de caloria. Se fosse uma questão perguntando sobre definição de caloria, a letra C estaria ideal. Resposta linda e completíssima. Porém, ele é uma questão falando de condução térmica.
Então, apesar de estar certo, ela não responde a nossa pergunta. Letra D é a medida da capacidade térmica de um corpo. Quanto maior for essa capacidade, maior é a necessidade de calor para que se produza uma variação de temperatura. De novo, está falso a resposta por não responder à minha pergunta. Capacidade térmica, definição perfeita, ele até falou aqui, né? Sobre capacidade térmica, a definição ideal de capacidade térmica, porém, ele não fala sobre condução. E a condução é o que a questão está querendo saber de ti. Letra E é um fenômeno de transmissão de calor que ocorre sem que haja necessidade da existência de um meio material. Falso. Precisa-se de um meio material porque eu preciso de um estado sólido. Esse tipo de condução que não precisa de meio material é irradiação ou radiação, tá bom? Então você tem essa diferença aí. Nosso gabarito, então, letra B. Olha aí, a solução perfeita para o nosso sistema, você tem essa aí como gabarito B. Analisar as alternativas, letra A, falsa, fenômeno conhecido como convecção. Letra B, verdadeira. Letra C, definição de caloria, como eu tinha falado para vocês. Letra D, falsa. Apesar da afirmação estar correta, ela não responde à minha pergunta, isso é importante dizer. E a letra E, fenômeno de transferência de calor que pode ocorrer no vácuo, é conhecido como radiação térmica, tá bom? Lá aquela partezinha que eu disse para vocês. Então, nosso gabarito realmente é letra B. Certo? E aí a gente chega na questão da UEL, né? Universidade Estadual de Londrina. Fala o seguinte: numa sala com temperatura de 18 graus Celsius, estão dispostos um objeto metálico e outro plástico, ambos com a mesma temperatura desse ambiente. Um indivíduo com temperatura corporal média de 36 graus Celsius, perceba que o indivíduo tem uma temperatura maior do que o objeto. Segura esses objetos, um em cada mão, simultaneamente. Nesse caso, é correto afirmar que há uma rápida transferência de calor. E aí, qual gabarito você marcaria? Um minutinho para vocês tentarem fazer a questão. Então, o que foi que o cidadão falou para a gente na questão? A temperatura da sala está 18 graus. Tem um objeto metálico e outro de plástico. Isso significa dizer que ambos os materiais que estão na sala estão a 18 graus. Tanto o objeto metálico possui 18 graus, tanto quanto o objeto plástico também possui aí 18 graus. Estão os dois com a temperatura do ambiente. Um indivíduo, chega com a temperatura de 36 graus e segura os objetos, um em cada mão, simultaneamente. Neste caso, é correto afirmar que é uma rápida transferência de calor. Olha, ó, ele falou a palavra rápida. Se ele falou a palavra rápida, quando ele fala a palavra rápida, ele quer saber sobre a transferência de calor que acontece praticamente instantânea naquela nossa situação. Vamos lá. O que foi que ele falou, então? Letra A. Da mão para o objeto metálico e a lenta da mão para o plástico. Por isso a sensação de maior frio proveniente do objeto metálico. A letra A já está perfeita. Já está ideal. Já é o nosso gabarito. Letra A você pode marcar aí sem medo de ser feliz, que é o gabarito da nossa questão. Beleza?
vamos já desmistificar por que que as outras estão erradas. Mas vamos comentar um pouquinho primeiro sobre a letra A. Ele falou nos dois casos que você tem uma transferência de calor da mão para o objeto metálico e da mão para o objeto plástico. Isso não seria falso? Não. Na verdade, isso aqui é o verdadeiro, né, significado de transferência de calor. O calor, ele sempre vai da fonte quente para a fonte fria, beleza? Ele sempre vai da fonte quente para a fonte fria e não o contrário. A mão do cidadão está a 36 graus Celsius, enquanto tanto o objeto metálico quanto o objeto plástico estão a 18 graus Celsius. Então, o calor realmente sai da mão em direção ao objeto. Então, por que que eu sinto aquela sensação, né, de frio, aquela sensação desconfortável de frio? Porque você está perdendo o seu calor, né, a sua energia para um outro objeto, para um terceiro objeto, né? Você está segurando aquele objeto e aquele objeto está absorvendo a sua energia. Então, você está perdendo calor para ele. O seu corpo não gosta disso e causa uma sensação desconfortável, né? Você segurar um objeto metálico aí, uma sensação de frio, beleza? Mas sempre é da fonte quente para a fonte fria, tá bom? Sempre lembrar disso aí. Fonte quente para a fonte fria. Tanto é que objetos que resfriam, né, aparelhos eletrônicos que resfriam, eles são caros de serem mantidos. Olha como é caro manter um ar-condicionado, caro manter uma geladeira. Por quê? Porque eles fazem um processo inverso ao natural. É natural que se esquente. O ar-condicionado tenta esfriar. A geladeira também. Então é por isso que eles são objetos caros, né, de se manter aí. Beleza? A letra B fala o seguinte: objeto metálico para a mão e lenta do plástico para a mão. Tá errado por conta da direção que ele deu. Ele fala objeto metálico para a mão e objeto plástico para a mão. É o contrário. É da mão para o objeto metálico e da mão para o objeto plástico. Acabei de explicar para vocês. Letra C. Da mão para o plástico e lenta da mão para o metálico. Não, é o contrário. É rápido da mão para o metálico e lento da mão para o plástico. Justamente pelo fato do metal ser um bom condutor térmico e um plástico não ser um mau condutor térmico, né? Por isso a sensação de frio proveniente no plástico, né? Você segurar um pedaço de plástico, um pedaço de ferro, você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo, que no ferro é que você tem uma sensação de frio maior. Letra D, do plástico para a mão, lenta, já está falso. Não, desculpa, realmente, rápido. De plástico para a mão, já está falso, né? Porque você tem essa sensação de ser rápido no metal e lento no plástico, e não o contrário. Por isso, sensação no objeto metálico. E letra E, da mão para o plástico não é uma forma rápida. Da mão para o plástico é uma forma lenta. Bacana? Então, nosso gabarito realmente seria a letra A. Gabarito letra A. Em geral, os metais são excelentes condutores de calor. Isso faz com que haja uma transferência de calor mais rápida das mãos para o metal, causando a sensação de toque mais fria do que quando tocamos o plástico. Perfeito, e o gabarito, letra A. Certo? Então, a gente termina a nossa primeira parte de condução, né? Condução térmica, mas a gente tem também que falar sobre a lei da condução. A condução térmica tem uma lei específica, que é diferente daquela parte de fluxo. Por quê? O fluxo, galera, ele existe, na verdade, de todo o tipo de condução, ou todo tipo de transmissão. Quando você tem uma condução térmica, além de ter um fluxo térmico, você tem uma condução térmica especial que serve apenas para sólidos. Isso é que eu quero que vocês entendam. Esse regime estacionário, o fluxo de calor por condução no material homogêneo, perceba aí que eu estou falando de materiais que são sólidos, materiais são compostos homogeneamente. É diretamente proporcional à área de secção transversal atravessada e à diferença de temperatura entre os extremos. O que é que ele quer dizer com isso? Que o fluxo de calor em um sólido é diretamente proporcional à área daquele negócio, ou seja, quanto maior for o tamanho da área,
maior o fluxo necessário para esquentá-la, beleza? E a diferença de temperatura entre os extremos. Então, você tem duas temperaturas. A temperatura que você está saindo e a temperatura que você quer chegar em um metal. Por exemplo, de novo, a colher que você esqueceu na sua panela. A tampa, a ponta da colher, né? Ela fica sem ter contato com o fundo da panela. Mas, quando você pega nela depois de um tempo, você vai perceber que ela também está quente. Justamente porque a temperatura lá da colher está subindo em direção à ponta. E é inversamente proporcional à espessura, ou seja, ao tamanho, ó, a espessura lateral dessa camada. Colheres mais grossas vão demorar mais tempo a esquentar, tá bom? Assim como ambientes mais grossos também vão demorar mais tempo a serem irradiados, aquele sistema de calor ali. E a gente chega na nossa equação, aonde o fluxo de calor estacionário é igual a constante, esse valor de K é a minha constante do material, tá bom? CTE na física significa constante do material, vezes a área, vezes a minha variação de temperatura, sobre a espessura, que foi o que ele já falou, né? O valor da minha área de secção transversal vale A diferença de temperatura, θ2 menos θ1, e a espessura, que seria aí o valor do Ezinho, tá bom? E o valor de K é a minha constante de material, que vai ser fornecida pela questão. Você não é obrigado a saber nenhuma constante de material, é uma coisa que a própria questão tem que lhe passar, beleza? As constantes de proporcionalidade dependem da natureza do material, o valor do K aí, sendo denominada coeficiente de condutibilidade térmica. Seu valor é elevado para bons condutores, como por exemplo os metais, e baixo para isolantes térmicos. Por exemplo, a prata, alumínio e o ferro, todos são metais. São bons condutores térmicos, então tem condutibilidade térmica elevada. Prata, 0,99. Alumínio, 0,50. Ferro, 0,16. Só para vocês terem uma noção do quanto a prata é boa condutora térmica. A prata é uma das melhores condutoras térmicas que a gente tem. Percebam aí, ó, que ela vale 0,99. Se você for num restaurante de luxo mesmo, aqueles do top mundiais de alto padrão, as panelas são feitas com fundo de prata, porque elas conduzem calor de uma forma tão boa que a comida é feita mais rapidamente, certo? E aí você tem água, lã e ar seco. Olha a água, a lã e o valor do ar seco, como eles são baixos, né? 0,0014, 0,00086, 0,00061. Então, são valores muito menores. Lembrando aí que quanto mais perto do 1, maior a sua condutibilidade, e quanto mais perto do 0, menor a sua condutibilidade. Como é que cairia numa questão? Bom, cairia assim, ó. Uma sala de estúdio é mantida a uma temperatura de 20 graus Celsius. Encontra-se separado por uma janela vizinha. A temperatura ambiente é de 20 graus Celsius. Então aqui eu tenho a primeira temperatura, θ1, né? Temperatura mais fria. E aqui eu tenho a segunda temperatura, θ2. Vou separar aqui do lado para não manchar muito o texto. θ1 vale 20 graus Celsius. θ2 vale aí quanto? 30 graus Celsius, né? Perfeito. Seguindo essa ideia, fala o seguinte. Por uma janela retangular de vidro de 8 milímetros de espessura. Ó, o que foi que ele me deu? O valor do E, ó. Ele me deu um valor de E de 8 milímetros. Beleza. E 1 metro de altura por 1,5 de largura. O que foi que ele me deu aí? A área. Ele falou que a área vale 1 metro por 1,5. Justamente que seria a área atravessável daquela minha janela. Sendo a condutividade térmica do vidro, o valor de K, 0,8 ou 0,80. O total de calorias transmitidas pela janela após um tempo de 4,2 minutos
de aproximadamente, ele vai querer saber o que na questão? Ele vai querer saber o valor da quantidade de calor transmitido, ou seja, o valor de Q, ó. Pronto. Sabendo o valor de Q, a minha questão acaba. Certo? É uma questão com muita informação, é uma questão que tem muitos detalhes, então é indicado que você vá fazer com calma uma questão como essa. Você tem que saber o que você está fazendo para não se perder nela, certo? Então, primeira coisa que ele quer saber é o fluxo de condutibilidade térmica do meu sólido. Então, é justamente K vezes A vezes a variação de temperatura dividido pelo valor da minha espessura, beleza? Primeiro ponto que eu tenho que saber é esse valor de fluxo. Sabendo esse valor de fluxo e tendo tempo, eu consigo achar a quantidade de calor que vai ser submetida ao sistema, beleza? Então, vamos lá. A minha constante vale 0,8. Já me deu na questão. A minha área é a área da janela. A janela tem 1 metro por 1,5 metros. Então, a área dele é o produto, né? 1 vezes 1,5. Vezes a minha variação de temperatura. Ele falou que o cara saiu de uma temperatura de 30 até chegar numa de 20 até chegar numa de 30. Então, ficaria 30 menos 20. Sobre o valor da minha espessura. Ele falou que a espessura da janela é de 8 milímetros, ou seja, 8 vezes 10 a menos 3. Por quê? Porque você tem que levar essa unidade para 1 metro, tá bom? Não se esqueçam que milímetro não é uma unidade de sistema internacional. Então, 8 vezes 10 a menos 3 seria o valor ali da minha espessura de janela, ok? Então, quem seria o meu fluxo? O valor do meu fluxo seria 0,8 vezes 1,5 vezes 10 sobre 8 vezes 10 elevado a menos 3. Bom, então, qual seria aí o valor do meu fluxo gerado para o sistema, né? Valor de fluxo gerado para o sistema. Quando eu faço essas contas, eu vou ter que ficar 8 vezes 1,5 vezes 8 vezes 10 a menos 3, né? Isso aqui daria um total de 8 por 8 dá 1, fica 1,5 por 10 a menos 3, daria 1.500, ou 1,5 vezes 10 a 3. 1.500 joules por segundo. Beleza? Esse valor aqui já foi o valor que a gente achou do fluxo. Só que não é isso que ele quer. Ele quer saber o valor da quantidade de calor que foi fornecida ao sistema, e não do fluxo de calor. Então, a gente pega esse fluxo e aplica naquela outra fórmula que a gente já conhece. Fluxo é igual à quantidade de calor sobre a variação de tempo. Então, qual seria o meu fluxo? 1.500. Qual seria a quantidade de calor? Quero descobrir. Só que eu tenho que saber o tempo que ele ficou submetido àquela variação. Ele ficou submetido a um tempo de 4,2 minutos. Só que eu não posso usar a minutagem. Eu tenho que usar em segundos. Então, ficaria 4,2 vezes 60. Produto do meio é igual ao produto dos extremos. Então, a minha quantidade de calor seria igual a 1.500 vezes 4,2 vezes 60. Então, a quantidade de calor que passaria pelaquela janela é o resultado desse produto aí, que daria 90.000 calorias, né? Ou 90 quilocalorias. Cacau. Beleza? Seria o valor de fluxo sistematizado para aquele valor ali. Beleza? Então, nosso gabarito seria letra D. Olha aí. 90 quilocalorias seria esse valor. Então, vou repetir a questão, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, e deixar um tempinho no quadro também, para vocês terminarem de copiar. Uma sala de estúdio é mantida a temperatura de 20 graus e fora dela, né, tem uma temperatura de 30 graus. Ela tem uma janela retangular de 8 milímetros de espessura, de uma altura de 1 metro por 1,5 metro de largura. Sabendo que a condutividade do vidro que compõe a janela é 0,8, ele quer saber o total de calorias fornecidas pela janela em 4,2 minutos, beleza? Você usa as duas equações que a gente viu na aula de hoje. A primeira é de fluxo de condutibilidade térmica para um sólido. Então, K vezes a área vezes a variação de temperatura sobre a espessura da janela. E aí eu vou achar o valor do meu fluxo,
que valeria 1.500 calorias por segundo. Bacana? E aí eu pego esse fluxo e boto na minha outra equação, que seria o valor de 1.500 sobre a quantidade de calor, e é isso aqui que ele quer saber. Eu vou até pôr de vermelho aqui, ó. Ele quer saber essa quantidade de calor, que é a quantidade de calor sensível, sobre a minha variação de temperatura, beleza? Então, ficaria 1.500 igual quantidade de calor sobre 4,2 vezes 60. Quando eu fizer esse produto, eu vou ter que o valor transmitido foi de 90.000 calorias ou 90 quilocalorias, beleza? Gabarito realmente letra D, a resolução aí do elaborador da questão, caso você queira acompanhar por ela, beleza? E aí a gente chega lá no nosso valor de 90 quilocalorias. Lembrando que toda vez que ele me der as duas condutibilidades, eu tenho que usar primeiro a condutibilidade no sólido, para depois passar para o fluxo de calor geral, tá bom? Por quê? Porque a condutibilidade no sólido, ela é mais específica, ela não é tão geral assim não. Ela só acontece quando dentro de um mesmo sólido, duas temperaturas estão distintas entre um ponto e outro, ok? Então, sempre lembrar dessa situação aí. E a parte do meu fluxo é igual a quantidade de calor sobre o tempo necessário. E ele vai querer saber justamente esse fluxo de calor aqui, né? Gerando uma quantidade de calor de valor de Q, para que eu chegue naquela parte de 90 quilocalorias. Beleza? Então, galerinha, a gente vai chegando ao final da nossa primeira aula, certo? Vamos dar um rápido intervalo para você ir tomar uma água e ir ao banheiro rapidinho, que já já a gente volta com os outros dois tipos de transmissão de calor. Falta a gente falar de convecção, de radiação e também de garrafa térmica, beleza? Então, rapidinho a gente volta. Até já já. Tchau!